Olá, boa noite. Eu me chamo Lara e hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas reflexões que eu fiz ao longo da disciplina de Literatura e Mercado Editorial, que foi ministrada pelos professores Luciana e Haroldo da UFSCar. E queria agradecer imensamente pela oportunidade de ter cursado essa disciplina, que foi muito produtiva e me engrandeceu muito. E também queria aproveitar para parabenizar a Amanda Moura, uma das alunas, né, nossa colega de sala, que teve a ideia de fazer esse seminário para que a gente possa publicar, deixar público, aliás, aquilo que a gente discutiu entre a gente, as pessoas. E eu acho que isso é muito importante, levar as nossas reflexões para além dos muros do Google Meet, dos muros invisíveis do Google Meet. Então, hoje eu vou pensar um pouquinho sobre os prêmios literários como um fator literário dentro de um polissistema de cultura. Para isso, eu vou mobilizar um pouco os conceitos de um teórico israelense chamado Ibn Zohar. Pensar em literatura como rede, além de uma visão textocêntrica, né, e aquela velha discussão entre forma e conteúdo, já é uma realidade que tem sido pensada por outras pessoas, né? O Antônio Cândido, ele vai pensar na tríade autor, obra, público. E o próprio Bourdieu, em As Regras da Arte, considera a literatura como um campo. Todas essas ideias compõem uma noção de sistema que é defendida pelo Ibn Zohar. Então, existem muitos elementos constitutivos do sistema literário. O Ibn Zohar, ao adotar o Jacobson, ele vai dizer que nós temos instituição, repertório, produtor, consumidor, mercado e produto. E todos esses fatores, eles são internos ao sistema. Então, não é como se existisse uma noção de contexto, entorno, tudo isso, todos esses fatores compõem o sistema literário. E eu entendo aqui os prêmios como um desses fatores literários, que pode agir como instituição, pode agir como mercado. Essas funções, elas não são estáticas, elas são cumulativas enfim, uma função, um agente pode desempenhar várias funções simultaneamente. E a presença de prêmios como o Jabuti, como o Oceanos, como o da Biblioteca Nacional, eles são uma realidade do sistema de saída nesse papel de instituição, mas eventualmente pode ocupar outros papéis, né? E por que eles são tão importantes? Porque eles ditam o que é bom ou não para ser consumido, né? Então existe toda uma fetichização e um status ao redor de um troféu, ao redor de ser vencedor de um prêmio. E o que a gente percebe, numa noção histórica mesmo, é que eles fortalecem a ideia do livro como legitimador de um autor. Por que eu digo isso? Porque a maioria das categorias, conto, crônica, etc., premiam obras físicas. Não existe muita discussão sobre o que é um livro, o que compõe um objeto editorial, né? O que tem ISBN, ficha catalográfica. E como pesquisadora de literatura digital, a gente percebe que não existem muitas iniciativas que legitimam, nesse sentido, a literatura que é produzida em outras materialidades, né? Materialidade digital, principalmente.
Então, mais do que um legitimador de autores, o prêmio atua como um legitimador de medium impresso, né? Medium físico. Porque geralmente a literatura digital é vista como uma experimentação, como uma performance. Muitas vezes ela não é vista como literatura, e sim como uma arte digital, arte visual. Muitos dos produtores de literatura digital não se consideram autores, se consideram artistas, de uma maneira mais abrangente. E isso gera uma série de interrogações, uma série de questionamentos. Por quê? Porque essas obras elas têm uma natureza passageira, no sentido de que a qualquer momento elas podem ficar indisponíveis, elas podem deixar de existir, os links podem expirar, as páginas podem ser suspensas do ar. Então, o Debray fala, né? O Debray questiona no curso de Mediologia Geral, como fazer memória com aquilo que é efêmero? Como a gente pode legitimar uma coisa que acaba, né? A Bigelman, em um texto chamado Museus do Inacabado e Memórias Efêmeras, ela vai problematizar essa falta de retrospectiva da internet, de páginas não encontradas, de obras que vêm e vão e são deletadas sem aviso prévio, sites que somem. E essa realidade volátil das produções dispostas no cyberespaço de uma maneira geral. Ela diz o seguinte, a Bigelman, 2017. Trata-se, portanto, de uma arte intrinsecamente ligada a uma fruição do em trânsito. Obras que só se dão a ler enquanto estiverem em fluxo, transmitidas entre computadores e interfaces diversas. Do ponto de vista da criação, essas condições implicam lidar com uma estética do imponderável e do imprevisível, e pensar em estratégias de programação e publicação que tornem a obra legível, decodificável, sensível. Do ponto de vista da preservação, essas mesmas condições impedem a possibilidade de manutenção da obra no seu todo, haja vista que o contexto que as modelizava é irrecuperável. Nesse caso, ela está falando de quando uma obra some, a gente pode tentar fazer um arquivo de navegação simulada, por exemplo, e outras estratégias de preservação. Entretanto, a navegação simulada não é a obra, é nesse sentido que ela fala. Então, como consagrar aquilo que some, aquilo que desaparece, como fixar o evanescente. Então, uma das coisas que a gente pensa é aceitar essa característica e premiá-la por essa característica, né? Em 2015, o Jabuti criou uma categoria chamada Livro Infantil Digital. E a partir de 2018, essa categoria já não existe mais, não está mais presente. Gerou muita polêmica, geraram várias edições, o edital sofreu várias retificações, exatamente pela insegurança, o que compõe, o que configura uma obra infantil digital, né? Lembrando que isso não é sinônimo de e-book. Né? E-book é uma obra digitalizada, ela não experimenta com código nem com meio, ela simplesmente foi perpassada para um outro formato e geralmente, a priori, não experimenta com as possibilidades artísticas e estéticas que a materialidade digital nos proporciona. Então, assim, uma das características dessa categoria era que tinha que ser um texto integrado a elementos multimídia, interativos e hipertextuais. Então, já temos um norte do que
para o Jabuti é uma obra infantil digital, né? A Laura Pacheco, na dissertação dela, tem um capítulo que ela fala só sobre isso, sobre o livro como legitimador da literatura. O que a gente percebe é que, por causa das confusões, enfim, essa categoria ela foi extinta. E o impresso ele continua sendo o foco do tratamento editorial e o mais importante foco também dessas premiações, porque não existe imprecisão nem confusão com aquilo que já está estabelecido, né? O que é hipertextual, o que é interativo, o que é interatividade, e a gente percebe que a emergência da literatura digital e desses conceitos ainda em formação geram confusão, né? Uma das tentativas de institucionalização e legitimação da literatura digital é o repositório, que é um projeto da professora Regiane, a professora Luciana faz parte também, e nós somos uma equipe que tenta exatamente ter um olhar acadêmico para essas produções e ser um dos fatores literários para retirar um pouco desse caráter periférico que a literatura digital ainda tem, como sendo somente um espaço de testes, né? Ou, enfim, passatempo para alguns produtores. E o projeto ele é uma tentativa de construir um arquivo da literatura digital. Ele ainda está em processo de construção, mas vocês podem, por exemplo, conhecer o site do Atlas. E quem sabe um dia, além do Atlas, além do repositório, a gente já possa ter um olhar do mercado editorial como vendo a literatura digital possível de ser lucrativa, possível de ser premiada, possível de ser legitimada e considerada como uma das materialidades possíveis da literatura, enfim, de uma maneira mais abrangente, que considera não somente autores publicados em livros físicos. E que também não ocupe somente uma categoria, que seja somente uma categoria dentro de uma premiação, mas que ela mesma tenha uma premiação por si só. E é isso, são só alguns pensamentos, algumas ideias fugidias que estão em construção, estão em debate, estão em processo de estabelecimento. E foi um pouquinho do que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada.